Diretoria inexistente, técnico confuso e time com pouca vergonha de representar um futebol tão pobre. O Flamengo foi a campo no último sábado, embaixo de chuva no Maracanã, para uma torcida que apoiou muito, mesmo num momento tão ruim dessa história recente do Flamengo. Os erros são diversos e aqui nesse vídeo a gente vai explorar os erros do Sampaoli, especialmente os erros do Sampaoli, que é somente um dos culpados dessa zona que se tornou, ou que talvez já sempre tenha sido, o clube de regatas do Flamengo, que agora é diferente de outros momentos, agora é uma zona sem resultado e sem plano, sem rumo, sem projeto esportivo. No oferecimento do Laboratório do Futebol, trouxe para a gente o curso Explorando o Jogo numa promoção imperdível só para os inscritos do canal do Falso 9. Inscritos no canal do Falso 9 têm acesso, clicando no link na descrição desse vídeo, a esse curso pelo valor de R$ 149 ou parcelas de R$ 15 por mês. A vigência do curso é ilimitada, mas a da promoção é limitada e vai acabar logo. Então aproveita e contrata esse curso aí para você saber sobre tática, poder falar, para poder participar do conselhinho de futebol do Flamengo, talvez, né? Para poder falar na imprensa sem falar baboseira e groselha. Enfim, vão comigo falar sobre tática sem tatiquês. Depois de fazer 2 jogos seguidos com praticamente a mesma escalação, mudando só o Varela, que jogou em um jogo e no outro estava lesionado pelo Wesley, que estava suspenso no anterior. Depois de fazer 2 jogos com uma estrutura e aparentar estar próximo de uma estabilidade em grupo, em elenco e em tática, o Sampaoli mudou tudo de novo, foi para um 4-2-3-1 com 2 volantes e manteve o Bruno Henrique na ponta, né? Enfrentou um Internacional reserva que jogou para se defender com um 4-1-4-1, 4-3-3, que fechava bastante as ações por dentro. O Flamengo tentava atacar espetando ali os pontas e tentava sair jogando com os 4 jogadores mais os 2 volantes. A saída de bola até chegou a funcionar no início e eu vou te falar já um pouco mais a respeito. Atacando um pouco mais avançado, ele continuou prendendo no plano de jogo o Ayrton Lucas e manteve o Bruno Henrique mais aberto, abrindo o malo e espetando mais o Luiz Araújo até do que ele, como um atacante nas costas do Carlos de Pena, tentando explorar a fragilidade do Carlos de Pena, que não é lateral, estava jogando por ali e acabava tendo uma dobra ali de Wesley e Luiz Araújo em cima dele. O plano de jogo aparentemente passava por ali, mas, assim, inexplicavelmente, mantendo o Bruno Henrique pela esquerda, perdendo um cara incisivo, um cara que trabalha dentro do bloco, e assim perdendo muito tempo para conseguir fazer o jogo mais ofensivo acontecer. Esse, para mim, foi um dos principais erros do Sampaoli nesse jogo, e parece um regresso na ideia. Todos os técnicos do Flamengo que chegam acabam errando e botando o Bruno Henrique para jogar aberto. Sampaoli foi eliminado de uma Libertadores assim, depois tentou corrigir 2 jogos seguidos com ele jogando por dentro, e nesse jogo ele não resistiu à tentação de usar o Bruno por fora, e ali matou o Ayrton por metade do jogo, basicamente. O Flamengo começou o jogo relativamente bem, né, fazendo uma marcação alta e conseguindo roubar uma bola logo aos 3 minutos. O Luiz Araújo teve uma chance de gol. Ele começou muito bem o jogo, muito insinuante, e o Flamengo conseguia sair jogando relativamente bem. E aí eu explico. Você provavelmente, se você estava no estádio ou estava assistindo, você não entendeu que o Flamengo estava saindo jogando bem, porque o jogo estava travado. Gente, o Inter fez 12 faltas só no primeiro tempo. Foi 4 vezes o que o Flamengo cometeu de falta no período. E essas faltas todas, 4 delas, só 4 delas foram feitas pelo Bruno Henrique, pelo Pedro Henrique, e 3 pelo Maurício. O Flamengo saía geralmente ou com Ayrton ou com Wesley. Conseguia sair da pressão que o Inter tentava fazer alta. E quando saía, esses caras faziam falta mesmo de antijogo, de segurar, de matar a jogada. E a Edna não coibiu. O Inter foi para picotar o jogo e teve a conivência e compactuação da Edna.
que foi muito mal na partida, mas o Flamengo, diferente de outros clubes, o Flamengo se exige, a sociedade Flamengo exige do Flamengo um desempenho ótimo. Então, até quando o time é muito prejudicado por uma arbitragem, acha que não deve falar. E vamos lá, isso é um pouco de autossabotagem. Eu estou aqui para analisar o jogo e sim, a arbitragem interferiu tática, tecnicamente, no desenrolar da partida e sim, atrapalhou o primeiro tempo. São Paulo errou, já falei. Não estou passando pano para ninguém, mas se você acha que eu estou passando também, você pode mudar rapidinho de canal, tá? Quem quiser ficar aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal que a gente vai continuar falando. Bom, aos 24 minutos, o Pulgar pega uma bola no meio e acha um lindo passe ali que quebra a linha para o Luiz Araújo. Perdeu um gol, apesar de ter ido muito bem no jogo. Perdeu um gol ali aos 25 minutos. E o Kehler, que não jogava há 90 dias, claro que virou Neuer contra o Flamengo, isso é comum. Né? O Flamengo perdeu 2 jogadores por lesão, e aí mais um erro do Sampaoli. Né? O Arrascaeta sai, ele coloca o Vitor Hugo dentro do bloco, e aí o Luiz Araújo sai e ele põe o Everton Ribeiro. Ou seja, o plano de jogo foi para o escambau. Né? Ele tinha 2 caras agressivos de trabalhar dentro de bloco. A Arrascaeta é um cara muito goleador, o Luiz Araújo um cara que estava jogando agudo nas costas do Depena, e aí ele coloca o Everton Ribeiro para jogar ali mais pela esquerda, pelo lado direito, perde essa agressividade, perde esse trabalho de dentro de bloco, de dentro de área, de ataque a espaço, e fica com o time já ali menos agressivo, time que começa a rodar a bola por fora e não produz mais praticamente nada no primeiro tempo. No início do segundo tempo ele muda, ele coloca o Ayrton, coloca o Bruno mais dentro, o Ayrton mais por fora, depois coloca Cebolinha, Pedro, e quando já estava ali tentando amassar o Inter, né, pelos 2 lados, o Inter que aceitou a pressão, que não quis jogar mesmo, que estava satisfeitaço com 0-0, quase sofre um gol numa escorada do Pedro para o Vitor Hugo, que lógico, o Kehler viraria Neuer, novamente fez uma das defesas mais belas do Campeonato Brasileiro. Depois o Wesley ainda acertou a trave nos acréscimos, de 10 minutos de acréscimo. Era isso, no mínimo, no primeiro tempo. Foi pouco tempo, os 7 minutos. E não tem tempo reposto que compense de verdade jogo picotado, sem punição por parte da arbitragem. Isso condiciona o jogo. O jogo é condicionado pelo tempo. Isso vai enervando o time, vai enervando a torcida, vai tirando o time da proposta. O jogador se lesionou e teve uma janela de tempo menor para poder fazer a diferença. Tudo interfere. E não dá para ficar tapando sol com a peneira. O Flamengo jogou mal, ponto. São Paulo errou, ponto. A Edna errou e condicionou, sim, muito o jogo. O Flamengo ainda tentou finalizar, finalizou poucas vezes, quase não sofreu finalização, mas o scout de finalização não vem, né, para a tela quando o Flamengo sofre pouca finalização, só quando sofre muito. E acabou finalizando aí todas as finalizações dele de dentro da área. Foram 8, todas de dentro da área. E assim, o Flamengo, ele jogou mal, repetindo, mas ele fez o suficiente para vencer o Internacional. Outros times, em outras fases, e má fase é uma coisa que a gente respeita, né? Os times precisam respeitar má fase. E não marcar festa na má fase, não ir dançar em programa na má fase, não focar em outra coisa na má fase. Má fase precisa ser respeitada. E existe o fator holístico do jogo que é muito forte. Futebol não é um jogo só lógico, tático, prático. Então, o que acontece? O Flamengo produziu nesse jogo talvez até mais do que jogos que o Botafogo venceu e foi consistente e venceu sem esse abalo emocional, sem esse abalo todo. O Flamengo acabou jogando mal, mas produziu o suficiente para vencer o jogo. O Palmeiras é outro time que cansa de vencer jogando mal e tantos outros. Só que no Flamengo a régua é mais alta. Ótimo que seja assim, mas isso precisa ser feito dentro de uma medida que a gente possa responsabilizar quem tem responsabilidade também. São Paulo tem muitos erros, a diretoria do Flamengo praticamente não existe dentro do futebol, é omissa e os atletas também têm muita culpa. Uma zona, o Flamengo está abandonado. E talvez o São Paulo já não seja mais o cara para continuar esse trabalho, sim. Talvez seja a hora sim de trocar e não pensando em salvar a Copa do Brasil, mas já pensando numa próxima temporada. O prognóstico é terrível. Terrível.
Apesar de do outro lado não ter um adversário tão forte, o São Paulo também vive má fase, embora tenha se classificado nas Copas. O Flamengo tem um desafiante do outro lado e tem tudo para dar errado se continuar do jeito que está. Ou precisa fazer alguma coisa e reagrupar por uma taça, ou reagrupar para o próximo ano. O que não pode é ficar de ponto morto, descendo uma ladeira na banguela, esperando um muro para se espatifar e depois de espatifar no muro, chegar com a vassourinha e jogar para debaixo do tapete e manter a estrutura viciada intacta, renovar por 5 anos o contrato de jogador que não está jogando nada há 2 anos, para depois trocar só um outro técnico. Aliás, eu fiz um vídeo que mostrou aqui nesse canal que o Flamengo já tem mais goleadas sofridas e vexames do que troféus desde 2019. Mas todas as goleadas tiveram qual consequência? A única consequência foi troca de técnico. Ninguém mudou na diretoria, no elenco, eles mudaram um ou outro coadjuvante e chegou a hora de mudanças mais estruturais. Cobrar a saída do Sampaoli e tapar o sol com a peneira. Mas se você acha que é só ele o culpado, tudo bem. Respeito a tua opinião. Então é isso. Deixa o teu like aí se tiver curtido. Se inscreve no canal, que eu fui.